Botar. Pronto? Senhoras e senhores, boa noite. Eu costumo começar dizendo boa noite, desejando uma boa noite, mas eu tenho que entender que na internet é boa noite, bom dia, boa tarde, porque vai ficar registrado aqui. Então, prazer estar conversando com vocês mais uma vez aqui no nosso terceiro episódio do Revista, o podcast do Carlos Jardel, esse bonitão que vos fala aqui. E no nosso terceiro episódio, nós vamos conversar também com outro bonitão. Obrigado. Esse rapaz aqui, ele é professor, é vereador. Eu vou deixar o vereador por último. Por último. É professor, depois bacharel em serviço social, é advogado e é vereador. Mas já foi também sindicalista e é uma pessoa muito também voltada para as coisas de Deus. É um servo de Deus, membro da Renovação Carismática Católica. E é uma pessoa que domina as palavras. O homem fala bonito demais. E é meu amigo. Já conheço o Mário Roberto aqui já uma vida toda. E vai conversar com a gente hoje. Eu fiz essa apresentação, essa introdução da apresentação do Mário, mas o Mário ele vai falar melhor quem é o Mário Roberto. Eu costumo iniciar os nossos episódios, Mário, perguntando, né, quem é o Mário Roberto, de fato. Tem gente que conhece o vereador Mário Roberto e conhece superficialmente, lógico, é uma figura pública. Mas existem pessoas que têm curiosidade aqui. Não vai ser um arquivo confidencial, não. Mas quem é o Mário Roberto? O que é que o Mário Roberto pensa da vida, pensa da sociedade, pensa da política? Quem é essa figura que está perdendo os cabelos da cabeça com o passar do tempo? Jardel, minha saudação cordial aos internautas que nos acompanham através dessa proveitosa que você está dando forma nesses dias anteriores, que é o podcast do Revista Camusim. Gratidão pelo convite, pelo espaço, né? Você é meu amigo, meu irmão de caminhada de longa data. Nós somos contemporâneos, né? Bebemos da mesma fonte, que é a Igreja Católica e os movimentos sociais. E você faz parte da minha formação também, da minha história de vida, do meu crescimento, da minha identidade social com as causas que eu defendo, né? E saudando também todas as pessoas que estão nos acompanhando ou vão nos acompanhar através desse veículo de comunicação que são as redes sociais, através do YouTube, né? E quem é o Mário Roberto? O que eu digo para as pessoas hoje, que o Mário Roberto é hoje uma pessoa realizada. Eu realizei agora em 2024 o meu maior sonho, que era o da paternidade. E aí eu começo me apresentando como o pai do José Levi. Pois é, rapaz. Essa é a minha grande apresentação hoje. O pai do José Levi, casado com a Mirna, que é enfermeira. E aí, de fato, eu tenho uma profissão que é o magistério, eu sou professor. E não é somente jogo de palavras, eu sou professor por vocação, não é por falta de opção. Eu gosto de estar na sala de aula. Mesmo estando no exercício da função de vereador, eu optei por permanecer na sala de aula no turno tarde, pedi licença sem vencimentos no turno da manhã e fiquei lotado à tarde. Toda a tarde estou ali no General Campos, me realizando no contato com os alunos, me realizando no contato com os profissionais da educação, com os pais de alunos. E além de professor, eu tive a graça de cursar serviço social, que é uma formação com a qual eu me identifico muito. O serviço social ele começou nas fileiras da Igreja Católica no final do século XIX e eu sinto esse chamado para estar me qualificando para poder servir bem nessa luta por mais justiça social, por dignidade humana, por promoção da qualidade de vida. E no serviço social eu senti que faltava algo mais, que era a questão da formação no direito. Eu nunca tinha pensado na vida em cursar direito, né? Fazer a faculdade de Direito. Mas quando eu terminei serviço social, eu senti que a minha formação pedia algo mais. Eu passei um ano lotado na Prefeitura Municipal de Coreaú, fiz o concurso para lá, passei, fiz essa experiência lá e quando eu exerci a profissão, eu percebia que eu tinha necessidade de ajudar mais as pessoas, mas faltava uma qualificação a mais e aí eu decidi cursar Direito, fiz 5 anos ali no Luciano Feijão, um curso maravilhoso, fui aprovado na UAB, hoje sou advogado, né? Queria ter mais tempo para me dedicar, acabei fazendo uma opção pela política como prioridade nesse tempo,
né? Política e educação. Exatamente, política e educação. E essa última parte é a apresentação da militância política, que vem desde, eu costumo dizer que quem me trouxe para a militância política foi, de fato, o professor Adailson, o saudoso professor Adailson, quando ele levantou, inclusive a música de campanha dele era Utopia do Zé Vicente. Zé Vicente, né? Então, ele trouxe para o meu coração essa utopia. Era o PHS, se eu não me falhar a memória. Partido era o PHS, Partido Humanista Social, né? Partido Humanista Social. E ele levantou essa ideia e a gente começou a caminhar com ele no ano 2000, né? 2000. E aí, 2004... Trabalhei com ele também. Ele, a irmã Luizinha, né? Aí, em 2004, surgiu o fenômeno Chico Vaulino. A gente embarcou naquela revolução social que Camusim viveu, né? Que eu acho que a gente não volta a viver uma revolução daquela pelos próximos 50 anos. Bom, né? Os estudiosos da sociologia, eles dizem que se foi um fenômeno, vai demorar. Exatamente. Então, de lá para cá, a gente foi se aproximando cada vez mais da política, né? Eu não sou de tradição política, minha família não tem na história familiar ninguém que tenha militado na questão político-partidária. Pelo contrário, o que eu recebia da família era incentivo para não entrar, né? Não entre não, isso aí é coisa para gente grande, né? E a gente acabou se envolvendo muito. Fui diretor escolar na primeira gestão do Chico Vaulino, permaneci na segunda gestão. 2012, a gente continuou na política também, mesmo com a alternância de poder no nível local. Em 2016, eu tinha um plano de ser candidato a vereador pelo PSB. Acho que você também estava afiliado, também né? Me afiliei. E a gente insistiu muito para o Jardel ser candidato naquela ocasião, mas ele decidiu não ir. Até hoje também tem fugido da candidatura. E em 2016, por conta de um problema ali no grupo, né, de uma reação popular, um nome que é meu amigo muito bom, inclusive, que era o Regis, eu acabei, de última hora, sendo convidado para ser vice. Aceitei, foi uma experiência maravilhosa, né, muito boa, aprendi muito caminhando dia a dia com a Euvaldete, uma mulher guerreira, uma mulher que não se cansa, uma mulher que gosta de visitar as pessoas, que gosta de olhar nos olhos. E essa experiência ela me motivou ainda mais, né? E eu lembro que nem sempre uma derrota eleitoral, uma derrota num pleito, ela significa que você sai perdendo. Eu ganhei muito com aquela experiência. Claro que eu queria que nós tivéssemos sido eleitos. A gente sentiu a vitória, o gosto da vitória, mas não veio a eleição naquele período, mas veio uma identidade maior com Camusim, com as pessoas, com as necessidades da cidade. E comecei a trabalhar para 2020, disputar uma cadeira na Câmara, e a gente alcançou esse objetivo, primeiramente por graça de Deus, eu sempre coloco isso. Segundo, por reconhecimento popular do nosso trabalho, como você bem colocou, como sindicalista, como membro da Igreja Católica, envolvido em tantos movimentos, mas principalmente na renovação carismática católica. E aqui nós estamos, como vereador, sem deixar de ser cristão, sem deixar de ser católico, que é uma das nossas essências da nossa caminhada. Mário, tu esqueceu de falar no teu currículo, como figura pública, de uma função que tu exerceu. Uhum. Mário Roberto foi secretário municipal da Educação de Camusim no governo Regis Daipu. Conte a experiência. Foi uma experiência de 3 horas. Inclusive, esse governo Regis Daipu, ele tem um grande feito. As pessoas que tomaram posse do concurso de 2012, elas tomaram posse porque o Regis Daipu sentou na cadeira de prefeito e assinou um ato. Um dos primeiros atos foi efetivar os concursados. A convocação dos aprovados naquele concurso. E depois o governo que voltou ao poder, né, esperneou, tentou anular aquele ato, e a justiça disse que não, aquele ato era válido. E deu força para que nós pudéssemos celebrar essa vitória, que era colocar 100 e tantos pais de família, aliás, 200 e tantos pais de família, quase 300, para tomar posse no seu cargo merecido, porque estudaram, gastaram tempo, gastaram dinheiro. Então, o nosso reconhecimento a esse homem que, além de ter feito isso, me chamou para ser secretário de Educação. Eu fui lá, né, visitar a Betinha e dizer, eu vim assumir o meu posto aqui, o posto de secretário. Ela me recebeu bem, eu sentei na cadeira por 3 horas, né? Depois que a liminar chegou, a gente foi lá devolver a chave, mas eu fui secretário por 3 horas. Mas a minha paixão pela educação independe
dessa experiência. Mário, eu sei, mas agora eu fiquei curioso. O que é que um secretário de educação, num governo relâmpago, consegue fazer em 3 horas? Sonhar com educação melhor, que é a certeza que nós podemos fazer uma educação melhor. Ela existe no meu coração, Jardel, e ela existe no coração de muitos educadores dessa cidade. Sonhar que a gente pode valorizar mais o professor, que a gente pode melhorar a estrutura física das escolas, que a gente pode dar um atendimento de qualidade muito maior para os nossos alunos e que a gente pode fazer, através da educação, o rompimento do círculo de pobreza que está instalado em cidades como Camusim. E Mário, tá com quantos anos na educação? Jardel, eu comecei na Já educação... está perto da aposentadoria. Não, ainda não. Eu entrei na educação no dia 3 de abril de 1998. Eu fui aprovado no primeiro concurso público para professor do município de Camusim. A partir dali, eu entrei na sala de aula. Antes, eu tive uma experiência na Secretaria Municipal de Educação no governo do Antônio Manuel. Né? A secretária era a dona Edilva Vasconcelos e eu era muito amigo da saudosa Luciana Feitosa. Nós estagiamos juntos na Caixa Econômica Federal. Meu primeiro emprego na vida foi estagiário na Caixa. Não era nem emprego, era um estágio, né? Mas um estágio diferente desses imorais que a prefeitura faz. Era um estágio remunerado, sério, né? E a Luciana, depois que eu terminei o estágio, ela conseguiu essa vaga, né? Eu levei o currículo, dona Edilva gostou, e eu fiz essa experiência na educação, mas num quadro técnico, numa função técnica, que era o setor estatístico. Aí depois eu fiz o primeiro concurso, fui aprovado e assumi, no dia 3 de abril de 1998, ali na Escola de Ensino Fundamental Natália Albuquerque Lopes. E de 98 para cá já são 26 anos. Ainda tem um chão aí para chegar na aposentadoria, mas não estou com pressa, não. Tá não, Mário? Não. Mário Roberto, muita gente conhece o Mário Roberto da igreja. E muita gente também critica o Mário Roberto pelo fato do Mário Roberto ser da igreja e ter se envolvido na política. Eu já conheço essa onda, já conheço essas críticas e em determinados momentos até faço também a boa crítica. Mas eu queria saber como é que é essa experiência, Mário. Como é que tu consegue viver com essas críticas? O Mário, um rapaz do altar, da renovação carismática, que se envolve na política. E um detalhe, o envolvimento do Mário com a política, ele chega a ser também, ou chegou a ser, não sei como é que está agora, mas chegou a ser um envolvimento, vamos dizer assim, polêmico, porque aonde o Mário Roberto serve na igreja, e me perdoe aqui a crítica, não me perdoe não, porque eu já faço isso abertamente. Conheço. O Mário, ele convive com fundamentalistas, com conservadores. A ala da igreja que o Mário desenvolve o trabalho pastoral, religioso, é a Renovação Carismática Católica, que tem uma certa aproximação, não vou dizer que é o movimento em si, mas muitas pessoas do movimento da Renovação Carismática Católica têm uma aproximação com algumas bandeiras do bolsonarismo. Eu não vou falar nem da direita brasileira, porque depois de Bolsonaro, a meu ver, essa questão da direita até se perverteu. Mas vamos lá, mas é fato, o Mário Roberto, ele sai quando ele resolve ingressar na política, ele se filia a um partido de esquerda. Primeira experiência foi um partido de esquerda. As bandeiras do Mário Roberto foram bandeiras da esquerda. Sempre via assim, até porque não tinha como ver de uma outra forma, porque o partido já falava muito, que era o PT, Partido dos Trabalhadores. Como é que se dá isso, Mário Roberto? Pontuando questão por questão das que você trouxe. Primeiramente, eu reconheço que assim que a gente decidiu militar na política, nós enfrentamos muitas críticas dentro da igreja, porque as pessoas elas têm essa visão. A política não é lugar para o cristão. Que é uma visão errada. Totalmente. Concordo com você plenamente. Eu vou tomar aqui Coca-Cola, porque esse assunto é gostoso. E muitas pessoas chegaram para mim. Você é um menino bom, não vá para a política, você vai se corromper, você vai se sujar. E
as pessoas queriam que a gente cedesse a essa pressão. Mas aí eu lembro que em 2016, logo no início do pontificado do Papa Francisco, ele reforça um discurso da doutrina social da igreja que vai dizer que a política é a forma mais elevada de promover a caridade, de fazer a caridade. Então, isso me confortou e me animou para seguir na militância política. Então, eu segui sem nenhum medo, na certeza de que eu estava apoiado pela igreja. A própria Igreja Católica ela vai dizer que a política é campo dos leigos. E nós não podemos, por conta daquela ideia de que tem gente errada, tem pessoa corrupta, tem gente oportunista no meio político, então os bons não devem entrar. Pelo contrário, os homens bons, as mulheres de compromisso, eles devem ingressar na política partidária exatamente para transformar esse espaço. E a igreja vai dizer que é uma forma de nós impregnarmos essa realidade temporal com os valores do evangelho. Então essa é a minha maior motivação na política. Na renovação carismática, nós somos de fato um movimento conservador, né, no seio da Igreja Católica, e eu sei que algumas pessoas ligadas ao movimento têm algumas posturas mais radicais, mas isso não tira de forma alguma a visão, a qualidade, a contribuição que a renovação carismática traz para a igreja. E a renovação carismática, ela foi também o meu berço para me alimentar nessa questão da fé que precisa ser testemunhada com obras, que precisa ser testemunhada com serviço. Jesus vai dizer que maior é aquele que serve. Ele mesmo ensina, eu não vim para ser servido, mas para servir. Então isso me motiva na política, né? E aí também a gente faz essa caminhada histórica, revendo passo a passo as nossas escolhas, as nossas decisões. E eu tenho me aproximado muito daquilo que essa ala voltada para a política da renovação carismática pensa e assume como compromisso. Hoje eu sou filiado à União Brasil, que é um partido de centro-direita, e me sinto muito à vontade com os valores que a gente defende nessa questão das defesas em favor da família, em favor da vida, que não são defesas apenas da ala da direita ou centro-direita, mas são alas do cristianismo, são defesas do cristianismo, né? Então a gente segue com uma consciência muito tranquila quanto a isso. Votei no Bolsonaro em 2020. Minha Nossa Senhora. Não é segredo para ninguém. E eu acho que a gente precisa... Mas você não se declarou. E a gente... Não foi um voto, não teve declaração na rede social. Foi estratégia. Eu fui, inclusive, para caminhar naquela caminhada grandiosa que parecia as caminhadas do Chico Vaulino, né? Mas parecia mesmo. Votei no Bolsonaro, votei no Capitão Wagner, votei no Heitor Freire, votei no Romeu, que é meu amigo e alguém que eu reconheço que faz política com P maiúsculo nessa região, né? E eu entendo, Jardel, que a polarização ela precisa ter um limite. Qual é o limite? Ela não pode interferir a convivência das pessoas. Não. Boa convivência. De forma nenhuma. Sabe? E, infelizmente, algumas pessoas que bebem de uma forma nociva da polarização, em qualquer nível, municipal, estadual ou nacional, elas querem levar isso para o campo pessoal, sabe? De que fulano é imperfeito porque escolheu votar em candidato tal, que eu não posso dialogar. Tem famílias que deixaram de conviver por conta dessa marca triste da polarização, e acho que esse não é o caminho. A gente pode pensar diferente, mas nós podemos manter esse nível de respeito, de cooperação na luta por um mundo melhor. E é isso que eu continuo defendendo para as pessoas. E o Bolsonaro... Perdão. Vou refazer aqui a pergunta e o raciocínio. Sim. Essa dificuldade, né, que existe do pessoal do Bolsonaro, do pessoal do PT. Estou colocando aqui porque são os dois extremos hoje, que, né, da extrema esquerda, da extrema direita. Essa dificuldade que essas pessoas têm de conversarem, de estreitarem laços, até mesmo relações políticas no âmbito municipal, Mário Roberto. Como é que tu consegue ver isso? Primeiro, eu vou concluir. Porque tu estava no PT, depois foi pro Bolsonaro. Vou falar assim, usar esses termos. Depois foi pro Bolsonaro e não vi tu emitindo críticas nenhuma assim ao PT, ao pessoal da esquerda, até porque seria uma tremenda contradição. E pelo contrário, agora se alinha novamente, porque Valdete está no PT. Como é que é isso?
Deixa claro, coloca assim bem. Primeiramente, é preciso pontuar, e isso eu tenho deixado claro para as pessoas. O Mário tem um lado. Meu lado é o lado do povo. Eu quero estar do lado do povo. O Mário tem uma bandeira. A bandeira do Mário, ela não é vermelha, ela não é branca, ela não é azul. A bandeira do Mário, ela é camusim. Então, eu tenho muita tranquilidade quanto a isso. Não apenas eu, mas muitas pessoas que militam no campo da direita, e eu converso com muitas delas, elas também têm essa visão. A nossa bandeira é camusim. O nosso foco maior precisa ser camusim. O nosso ideal maior é a transformação social para camusim, né? Então, é nesse ponto que a gente não abre mão do nosso ponto de vista, das nossas bandeiras, enquanto pessoas que congregam nesse campo da direita ou na órbita da direita, mas que percebem que Camusim precisa de uma transformação social. E uma transformação social não vai acontecer com quem está no poder há 12 anos, repetindo os erros, repetindo as falhas, atrasando o desenvolvimento de Camusim. E nós precisamos perceber o que é essencial nessa luta, perceber até onde nós precisamos enrijecer o discurso e onde é que nós precisamos relativizar em nome dessa transformação social de Camusim, que é urgente, ela precisa acontecer, nós não podemos adiar por mais 4 anos. Inclusive, essa reflexão foi a reflexão que me balizou na questão de abrir mão da candidatura própria. A candidatura própria do Mário Roberto a prefeito de Camusim, que de fato eu declarei pré-candidato, ela não era um faz de conta. Ela era para valer realmente. Mas num dado momento a gente começa a perceber o que é que nós queremos para Camusim. A continuidade ou a transformação? Eu quero transformação. Se eu mantivesse a candidatura própria, eu estaria contribuindo para a continuidade ou para a transformação? Cheguei à conclusão que eu poderia estar contribuindo para a continuidade. Talvez eu apostasse numa transformação, mas num longo prazo. E no longo prazo, muita coisa poderia se perder. Quando eu faço a opção de convocar essas pessoas que caminharam comigo, militando nessa questão dessa defesa da direita, eu digo para essas pessoas exatamente isso. Eu não estou defendendo o meu cargo de vereador, eu não estou defendendo uma renda extra no meu orçamento, eu não estou defendendo vaidade pessoal, eu estou defendendo o ideal de transformação social para Camusim, que não pode ser adiado. Mas, Mário, esquerda e direita em Camusim ainda dá muito choque. Você veio, mas perdeu muitos, pelo menos, seguidores Sim. nas redes sociais, pessoas que acreditavam no Mário da direita, na candidatura do Mário da direita. E não é porque era a terceira via, é porque era o Mário da direita, era o Mário que representava ali os ideais, vamos dizer assim, bolsonaristas. Mas, Jardel, olha, essas pessoas elas vão para onde? Ou elas criam uma candidatura própria, ou elas vão também para uma direita, aliás, para uma esquerda. Ou anulam o voto. Ou anulam o voto. Porque, assim, quem vai concorrer com a Euvaldete está afiliado a qual partido? PSB. Partido Socialista Brasileiro, que também é de esquerda. E está na órbita do PT. Né? Então, eu vejo que o discurso que essas pessoas poderão usar para não apoiar a candidatura da Euvaldete por conta do PT é um discurso que não tem um fundamento ideológico. Né? Aí pode ser apenas um argumento para tentar fragilizar uma candidatura, que é de fato a candidatura que hoje eu defendo ardorosamente, que é a candidatura que se pauta pela transformação social. E é quem pode fazer a transformação social, é esse grupo que de fato milita hoje na oposição. Onde foi que chegou, ou quando foi que chegou esse negócio de esquerda e direita interferindo nas relações municipais, Mário? Esquerda e direita era algo que se discutia nas universidades, nas cidades que são polos universitários, principalmente as capitais. Sim. É onde se tinha isso com mais força, esquerda e direita. Mas nos municípios, nas cidades pequenas, esquerda e direita me parece que é um fenômeno. Tem gente hoje que fala abertamente, com muita raiva, inclusive com muito ódio no coração, que eu sou de direita, mas não conhece, nunca leu uma página de algo nesse sentido. Né? Quando foi que isso chegou e chegou assim, sei lá... Jardel, a gênese dessa polarização, ela foi semeada pelo PT. Ela foi semeada pelo PT quando duelava com o PSDB
E eu lembro que o Lula usava muito o discurso do nós contra eles. Mas ali não era necessariamente esquerda e direita. Sim, ali era o neoliberalismo, exatamente, com o socialismo, sim, que não chegou, nunca foi socialismo. O que eu tô querendo dizer? Ali é a polarização. A gênese, é a origem. O que acontece quando o Bolsonaro ele vem em 2018, né? Ele consegue, com esse grupo da direita, transformar isso, tornar isso num patamar muito maior, com uma força muito maior. E aí a gente começa a perceber isso já se cristalizando, direita e esquerda, e isso começa aos poucos chegar nos rincões do Brasil. E eu achava que isso não chegaria em Camusim. O fenômeno das redes sociais ajudou muito isso. Com certeza. E hoje, em Camusim, nós vemos uma presença disso, dessa polarização que faz mal. Porque as pessoas elas acabam deixando de perceber aquilo que é imediato. E são pessoas, com todo respeito, são pessoas muitas desinformadas sobre o que seria necessariamente esquerda, e aqui ninguém vai dar aula, lógico, e o que seria direita. Né? E não consegue fazer uma leitura do chão da realidade, de onde a gente pisa. Disso que você estava falando agora. Que eu e aí é esse ponto que eu trago. Olha, por exemplo, eu sou servidor público. Como é que eu vou respaldar uma candidatura que está aliada com diversas pessoas que se dizem da direita, mas é uma candidatura que retira direitos, é uma candidatura que faz concurso público, não faz de conta, para dizer que apenas para dizer que fez, oferecendo 134 vagas quando nós precisaríamos de no mínimo 300, né? Numa candidatura que compromete a saúde pública, que compromete a infraestrutura básica, que compromete a geração de emprego e renda. Então eu fico muito tranquilo quanto a isso, porque a realidade imediata do cidadão, ela está no chão do município. Isso. É quando falta remédio, é quando falta emprego, é quando o transporte escolar não é de qualidade. Então eu vejo que essas necessidades imediatas, elas estão muito acima dessa ideologia partidária. Porque quando chega lá na presidência, quem chegar na presidência, eu digo sempre para as pessoas, eles esquecem essa ideologia de direita e esquerda e eles começam a retirar direitos. E quem retirou direitos no passado, quem chegou depois, não vai recompor. Reforma trabalhista foi revogada? Reforma da Previdência foi revogada? Não foi. Não foi. É como se eu dou graças a Deus que o fulano fez e eu não preciso me queimar com o eleitor, com a população, né? Então tem muito disso. Eu acho que a gente precisa pensar naquilo que é concreto na nossa realidade de vida. Muito bem, Mário. O Mário está dando uma aula aqui sobre a conjuntura municipal no tema esquerda e direita no município. Esquerda e direita no município. E, Mário Roberto, a gestão municipal. O Mário grava muitos vídeos fazendo denúncias, tem uma atuação no parlamento municipal, apresentando requerimentos, projetos. E tem um discurso de oposição. Tem um discurso muito forte, por sinal. Se você pudesse elencar, eu fiz essa pergunta para a Tainá no episódio passado. Se você pudesse elencar, e pode, 10 problemas da gestão pública municipal. 10. Quais seriam esses? Primeiro deles, geração de emprego e renda. Explique. Por quê? Porque quem está à frente dos destinos do município não tem compromisso com a prosperidade do povo de Camusim. Quer ver o povo de Camusim necessitado dos políticos. É como se as pessoas se tornassem presa fácil. Exemplo, quando no lugar de fazer um concurso para 300 vagas, eu faço para 130 e eu prefiro recrutar 700 bolsistas que não terão segurança previdenciária, que não terão salário digno e que terão que se conformar com R$700 por mês ou é 600, porque ou é isso ou é nada, eu não tenho compromisso com a geração de emprego e renda. E Jardel não tem coisa que mais estresse um pai de família do que amanhecer um dia e não ter R$1 para comprar pão. A gente perde o ânimo, se estressa, as relações familiares correm o risco até de se deteriorar. Sim. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, que tentaram contornar agora, mas ainda falta muito. Hoje uma pessoa me ligava dizendo, Mário, você pode me ajudar com tal medicamento, porque eu fui no posto e não tem. É um problema crucial e eu sei que é um problema da sociedade dos nossos dias, a questão da falta de medicamentos. Isso é constante, foi constante no governo Mônica Aguiar, tem sido constante no governo Elizabeth Magalhães.
E a gente já denunciou isso para o Ministério Público. Nós já fomos na Regional da Saúde procurar abrir a caixa preta e saber por que constantemente falta. E eu percebo que falta um planejamento estratégico e até transparência. Ontem, não sei se você lembra da Liana, a Liana cursou também serviço social com a gente na Anhanguera. A Liana hoje é secretária de saúde, se eu não me engano, em Ibiapina. Ela me mostrou no portal da transparência do município, você acessa o site do município e você olha lá, ibuprofeno, quantas pílulas ela tem, quantos comprimidos ela tem, o município tem e onde eles estão, na farmácia básica, no PSF A, B, C. Isso é transparência. Então, o que isso prova? É possível fazer diferente. E não está sendo feito. Falta transparência, falta compromisso com a população. Aí, quando chega próximo do período eleitoral, vamos tentar passar uma sensação de que está melhor. Mas o compromisso do político tem que ser os 4 anos do mandato, e não apenas nas proximidades do período eleitoral. Terceiro, esse é o segundo problema. Mário, eu queria que tu parasse aí no segundo, antes de ir para o terceiro e voltasse para o primeiro. Sim. Porque eu estou lembrando aqui sobre o tema de geração de emprego e renda, e tu fez uma fala recentemente na Câmara falando sobre o problema de uma das pastas que tem uma relação muito forte com isso. Acho que tem até a obrigação de ofício, que é a do turismo e desenvolvimento econômico. E aí, quando você pensa em turismo, consequentemente, você, obviamente, você está pensando no desenvolvimento, na geração de emprego. É a área que mais cresce e a que mais favorece para a geração de emprego e renda e, consequentemente, o desenvolvimento da economia. E fez uma fala crítica. Agora, eu não lembro qual foi a sessão. Eu lembro qual foi. Foi a sessão agora, logo depois do Festival Gastronômico. Acho que foi na penúltima sessão, se eu não me engano. Isso. E aí depois, acho que no começo da semana, eu produzi uma matéria, publiquei uma matéria no Revista Camusim, dando conta de que o município de Camusim não consta no mapa, pelo menos a informação até poucos dias, do site oficial do governo federal, não consta no mapa do turismo do governo federal, do Ministério do Turismo, do governo federal. E a sua crítica, eu queria que você trouxesse ela para cá queria que você falasse da importância dessa pasta para essa questão. E aí eu pergunto, na sua opinião, a falta ou não de um gestor nessa pasta está prejudicando, é um dos motivos pelo qual a gente não consegue produzir emprego no município de Camusim? Jardel, ela faz muita falta, a presença de um gestor técnico, qualificado, comprometido e que tenha autonomia para trabalhar. É o Julênio agora, né? Hoje é o Julênio que acumula duas pastas. Acumula uma pasta que é ampla, que é agricultura, pesca, recursos hídricos e meio ambiente. Meu Deus, para dar conta dessas 4 coisas, já é um mundo. Verdade. E são áreas extremamente trabalhosas. Exatamente. E da cultura do município. Desafiadoras. E além de assumir uma pasta, você assumir interinamente, uma interinidade parece que não tem fim. Parece Caverna do Dragão, né? Que é o turismo e o desenvolvimento econômico. Né? Eu sei da boa vontade do professor Julênio, mas eu digo que é humanamente impossível você fazer um trabalho revolucionário à frente dessa secretaria importante que é o Turismo e Desenvolvimento Econômico. E aí eu vou trazer isso para o terceiro ponto, que Camusim quer ser uma cidade turística, mas nós ainda não desenvolvemos condições para, de fato, a gente ser. Porque uma cidade turística, Jardel, no meu entendimento, ela faz o turismo acontecer o ano todo. Sim, sim. Não tem história de alta estação, baixa estação. A gente tem que vender a cidade o ano todo. Na Semana Santa vai ter uma queda, vamos ver o que a gente pode fazer. É encenação da Paixão de Cristo, vamos trazer algum grupo para cá, vamos divulgar com antecedência. Sabe, este festival gastronômico, qual foi a crítica que eu fiz na tribuna da Câmara? A hotelaria do Maceió tinha uma taxa de ocupação boa, mas as pessoas não sabiam que estava acontecendo naquele final de semana o festival gastronômico. Que a justificativa da secretaria era fazer na baixa estação,
para atrair público. Acontece que o público estava aqui por conta do feriado, não era por causa do evento. Então veja como o turismo é feito de forma amadora. Isso é um terceiro problema. Um turismo que não é feito de forma técnica, que é feito ainda no amadorismo e que não traz o devido impacto, sobretudo para a geração de emprego e renda da cidade, não produzindo autonomia para as nossas pessoas, diferentemente do que a gente vê aqui próximo em Jijoca, sabe, que vive uma crescente muito forte nessa questão do turismo. O próprio IBGE mostrou que a população de Jijoca cresceu muito. O prefeito de lá, o Lidberg, ele está dizendo, tem dito que quando ele assumiu, Jijoca tinha 15 mil habitantes e hoje é uma Jijoca dentro da outra, duplicou o número de moradores. E pessoas que vêm de outras cidades para se estabelecer lá por conta... Quantas pessoas da nossa Lagoa das Pedras, Sim. do nosso Guriú, daquela região ali próximo da Jijoca, ou até mesmo não tão próximo, que moram aqui na sede, mudam-se para a Jijoca por conta dessa onda de prosperidade que está presente ali e falta em Camusim. Uma coisa está ligada à outra. O turismo, ele pode sim gerar muito mais emprego e renda em Camusim. Quando a gente fala do turismo, a gente não fala apenas das praias. A gente precisa falar de toda uma história que Camusim tem que não é aproveitada, de monumentos que nós não temos porque não são conservados, para vender também essa questão do patrimônio histórico-cultural. A gente fala da religiosidade que poderia ser melhor aproveitada, do turismo de eventos através de faculdades, universidades, do esporte, que poderia sim fazer esse calendário turístico de Camusim ser muito mais forte, infelizmente deixa a desejar. Esse é o terceiro ponto. Você permite que eu vá para o quarto? Vá, pode ir. Tem um quarto problema. Eu não consigo aceitar como é que Camusim, uma cidade que caminha para comemorar dentro de pouco tempo, 150 anos, não tem um hospital municipal. E isso faz o nosso povo sofrer. Por quê, Jardel? Porque o dinheiro que é investido no hospital, deputado Murilo Aguiar, é investido no hospital que não é do município, é uma filantropia. E aí quais são os mecanismos que o gestor tem para verificar a qualidade desse trabalho, a oferta desse trabalho e o nível de confiança que a população tem nesse estabelecimento de saúde? Aí, por exemplo, quando você vai para Sobral, hoje eu vi um laudo de um cliente nosso que está buscando BPC, o laudo foi emitido em nome do Hospital Municipal Dr. Estevam Ponte de Sobral, que o prefeito de Sobral comprou para o município. Exatamente, comprou o Dr. Estevam, porque um município que se preze precisa ter um hospital público municipal que a prefeitura possa lá dar as cartas, cobrar qualidade, cobrar agilidade no atendimento, né? Com o tempo, esse hospital municipal ele pode ser a referência da região. E eu vi que nós sonhamos com esse hospital no quadriênio 2009-2012, mas infelizmente ele não chegou a ser inaugurado. E aí toda aquela estrutura do hospital, aqueles 3 pavimentos, ali foi construído para ser um hospital. Ele foi ocupado pelo CAPS 2, pelo CAPS AD, pelo SAMU, pelas endemias, instituições, sem desmerecê-las, elas poderiam estar funcionando em qualquer outro espaço, com qualidade também. Peraí, essa informação para mim é nova. A endemias também está funcionando também lá? Também funciona lá. O setor de endemias funciona lá com a sua equipe. Quando eu tenho alguma dúvida, eu me dirijo lá, porque é um espaço muito grande. Se precisar colocar até mais algum estabelecimento lá, dá, porque o espaço é grande. Então, esse é o quarto problema. E acho que Camusim não pode mais adiar essa necessidade para garantir bem-estar para o nosso povo. Mário, a gestão da ex-prefeita Mônica, ela pegou aquele prédio e fez aquela inauguração, que inclusive veio representantes do governo do estado, se eu não me engano, na época, e inauguraram ali um CAPS que funcionaria 24 horas. Engodo, mentira. Mais uma dissimulação. Eu fico triste com isso. E foi uma propaganda grandiosa. Complexo psiquiátrico Dona Francisquinha Vera, se eu não me engano. É isso. Que seria referência. Eu acho que Exatamente. Seria nessa região de Sobral. Acho que em Sobral não tem um CAPS que funciona 24 horas. Não tem. E foi mais um estelionato eleitoral naquele período. E aí a gente paga um preço por isso. Porque nós não temos, de fato, nós precisamos de uma instituição desse nível, desse porte, e deveria funcionar, mas nós pagamos um preço na segurança pública.
na segurança pública e no bem-estar das pessoas, porque as pessoas vão adoecendo, Jardel. Inclusive, essa questão da saúde mental é um problema sério que precisa ser enfrentado também. Né? Se você me pedisse para elencar 13, 20, 30 problemas, a gente conseguiria elencar aqui. Eu pedi 10 por conta do tempo, mas se você conseguir falar os 10 detalhadamente no espaço de 2 horas... Antes disso, a gente pode prolongar para os 30. Mas é algo que eles estão em débito com a população. A dona Mônica Aguiar, esse grupo político que está no poder, está em débito com a população. Deveriam ter coragem para vir a público e dizer: o complexo foi inaugurado e o CAPS 24 horas, que nunca funcionou 8. Nunca funcionou 8? Ele não pode, ele não saiu do papel por isso. O político que se preza, ele chega para as pessoas e ele dá as razões. Lógico, porque seria um CAPS funcionando 24 horas, seria o que talvez pudesse justificar a não concretização do hospital público municipal, porque a ideia seria grandiosa, seria uma ideia gigante para a região, que, se não me falha aqui a memória, o Mário deve lembrar também, a ideia é que seria regional. Sim. Ou seja, que ia atender Granja, que ia atender Barroquinha, Chaval, Jijoca, Martinópolis. E não saiu do papel. Aí, exatamente. Quinto problema, que isso se repete, entra gestão, sai gestão e não muda. E eu vejo que hoje a gente já deveria ter solucionado isso, porque há uma crescente de recursos. Transporte escolar. Transporte escolar em Camusim é uma vergonha. Eu digo isso porque eu vejo alunos sendo transportados de D20, eu tenho denunciado isso, também ao Ministério Público, também nas redes sociais, e eu vejo que há recursos para mudar essa realidade. Mas não basta apenas você trocar a D20 pela Topic, ou pelo ônibus ou micro-ônibus. É preciso também você fazer um trabalho estrutural nessa questão das estradas. Sim. Quando você vai, por exemplo, para a Serra, outro dia eu fui para Guaraciaba do Norte, o Netinho foi comigo, acompanhando, a gente foi para um retiro da igreja lá, e Jardel, várias localidades dos sítios dos municípios da Serra têm acesso já com pavimentação asfáltica. E Camusim está atrasado quanto a isso. Por que nós não temos para o Guriú a pavimentação asfáltica, para Amarelas, para Timbaúba, para Tatajuba, para alguma das nossas Flamengas? Olha o atraso que a gente tem por falta de compromisso político com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, uma coisa vai puxando a outra. Para os quilômetros, que a gente já deveria também, ter ali, inclusive foi propositura nossa na Câmara, a questão da pavimentação asfáltica com ciclovia e com iluminação pública, é um trecho de 3, 4 quilômetros que dá para fazer. Né? Então, isso compromete muito o transporte escolar, que é algo que precisa ser transformado. Só o Fundeb desse ano de 2024... ele tem uma estimativa para Camusim de 91 milhões de reais, além do Fundeb, entre o recurso do PENAT, que é o Programa Nacional do Transporte Escolar, além do Fundeb do PENAT, entra o recurso da merenda escolar, né? que também é um recurso volumoso, e ainda entra o recurso das unidades executoras das escolas. Mário, então, esse dinheiro ele falha, chega a falhar? Não atrasa, chega. Não atrasa. Pontual. Não atrasa. Fundeb, todo dia 10, todo dia 20, todo dia 30, está nos cofres da Prefeitura Municipal de Camusim. E as estimativas dos últimos anos, elas têm sido cumpridas. Superadas. Com esse valor, com esses valores, dinheiro do cofre, da educação, é possível comprar, tirar, ou já é todo desenhado? Direcionado, o município tem como comprar transportes, ônibus, com esse valor sim, é possível tirar... Até porque, Jardel, além dessa questão... As verbas não já são ali, essa aqui é para merenda, isso é para isso, é para isso. Tem parâmetros, por exemplo, a da merenda, claro, ela vai para alimentação escolar. A do Fundeb, 70% no mínimo, é destinado a pagamento de profissional da educação. É para pagar o vigia, merendeiro, o professor. Sobra aí 30%. Além desses 30%, você tem 5% do recurso próprio do município, que para completar os 25% constitucionais, ele está ali à disposição do prefeito, que ele é obrigado a usar na educação. E aí nós estamos falando de quanto quando o assunto é Camusim? Jardel, nós estamos falando talvez aí de uma casa de 10 milhões de reais. Caramba! E ainda tem aquela questão do município poder acessar programas do MEC, como o Caminhos da Escola.
Quantos ônibus escolares Camusim conseguiu nos últimos anos? Não Em parceria sei. com o Ministério da Educação, que eu saiba nenhum. Porque se tivessem conseguido, teriam feito todo um alarde para entregar um ônibus, né? E isso Os que também... tem aí, por sinal, estão muito feiosos. Muito feios, exatamente, porque são antigos. Então, veja, o município pode mudar essa realidade. Não muda porque falta planejamento e respeito pelo cidadão. E eu disse na tribuna da Câmara e nos vídeos que eu gravei. Um político não colocaria seu filho na carroceria de uma D20 para ir para a escola. Tenho certeza que não colocaria. Porque se ele visse que chegou a esse ponto, ele iria trabalhar para mudar essa realidade e tirar a D20. Eu não estou querendo tirar o emprego do motorista da D20, não. Eu estou querendo que a gente possa dar dignidade ao aluno que precisa ser transportado com maior segurança, com maior qualidade. Mário, ainda nessa questão aqui do transporte, vou fazer aqui alguns questionamentos que eu já recebi durante muito tempo. Mais Jardel, mais Mário, como é que eu vou colocar um ônibus numa região de terra, de areia, de dunas, para aquela região ali do Guriú? Tem que ser a D20 ou um carro tracionado. Né? Na Amarelas também, para aquela região do distrito de Amarelas, existem estradas que são terras, né? São areia das dunas e tal. Que qualquer carro que não seja tracionado, no inverno principalmente, vai ficar atolado ali. Aí você fala, então tem que construir estradas. Sim. E, Jardel, se esse fato ele se limitasse a essas regiões de difícil acesso, esse registro, já seria, sim, a gente até teria um perdão aí, né? Assim, a gente compreende tudo, mas não, é algo que se repete no município todo. Tem outro agravante. Eles têm, esse pessoal que trabalha no transporte escolar, ele é mal remunerado, há atraso no pagamento, e aí o que acontece? O cara, para poder servir ao transporte escolar, ele vai ter que comprar um veículo mais em conta, mais barato. E um veículo mais barato é um veículo menos conservado, talvez com mais tempo de uso e que compromete a qualidade do serviço. Mas na licitação isso é colocado, os critérios do transporte, não é? A característica do transporte. Eu acho que falta desrespeito mesmo, exatamente, ao processo licitatório. Quando a empresa ela é contratada, já vem dizendo bem direitinho, o carro tem que ser ano tal, tem que ser tracionado para a região tal, tal, tal. Então, quando não se faz isso, mas é o quinto problema que eu relaciono e algo que precisa mudar, sabe? E assim, eu vou estar à disposição da nossa pré-candidata, que é o Valdete, para a gente contribuir com ideias para o plano de governo, e eu entendo que isso é possível mudar. Por quê? Porque o aporte de recurso é crescente ano a ano. Sabe, essa questão do que está sendo alocado para Camusim não é o mesmo valor que foi alocado há 10 anos, não. Tem muita coisa que cresceu o volume de recursos, cresceu a questão de oferta de programas, de parcerias. O governo do estado está aí investindo assustadoramente em educação. Então, dá para o gestor fazer muito diferente também nessa frente. O sexto problema, Carlos Jardel e amigos internautas, ele também tem a ver com a educação e não tem mudado ao longo dessas últimas gestões, que é a questão da qualidade da merenda escolar. Que constantemente você encontra as pessoas se lamentando disso. E aí o que eu vejo? Eu visitei escolas e eu coloquei o cardápio divulgado nas redes sociais. Qual é o cardápio que o município programou, licitou para servir nas escolas públicas municipais? Se fosse servir de acordo com o cardápio, era perfeito, mas não é. Pergunte às crianças, geralmente, a repetição de sopa, a repetição de leite com cuscuz, a repetição de suco com biscoito. Então isso precisa mudar e não há um planejamento do município, sobretudo nos primeiros meses do ano. A merenda é de baixa qualidade. Isso também reflete falta de planejamento, falta de respeito com as nossas crianças, que muitas delas, eu sei, têm na merenda escolar uma das poucas refeições do dia. Você tem propriedade para responder o que eu vou perguntar. Talvez mais propriedade que muitas pessoas que falam em nome da educação. Porque você já foi diretor de escola no governo do Chico Vaulino. E eu costumo fazer... São duas comparações que eu falo. Eu defendo o governo do Chico Vaulino. Uma foi a questão da merenda escolar, né? E aí você vai poder falar melhor. E outra questão da saúde, no que diz respeito aos medicamentos. Não faltavam. Não faltavam. Verdade. Não faltavam. Como é...
está na sala de aula ainda nos dias atuais. Dá para comparar? Jardel, eu fui diretor e eu lembro da experiência que eu vivi quando nós implantamos o Mais a Educação no Francisco Ottoni. Eram 5 refeições. A criança chegava, ela tomava café, tinha um lanche 9 da manhã, tinha um almoço por volta de 11h30, um almoço que em quantidade e em qualidade não perdia para o da minha casa, sabe? E ela tinha um lanche na saída. Então, veja... Isso era um programa federal. Mas a merenda, ela independia disso porque a única coisa que tinha de diferencial no Mais Educação é que quando a criança estava matriculada na educação em tempo integral, vinha um valor a mais para a merenda. Entendi. Mas a diferença na quantidade e na qualidade era muito grande do que a gente vê hoje. Eu digo porque eu via... Muitas vezes a merendeira dizia, diretor, vamos seguir o cardápio hoje não? Vamos servir suco com biscoito para poupar nosso trabalho? Não, biscoito com suco não é merenda para servir na escola. O suco é para acompanhar a Maria Isabel com frango, o arroz com farofa de carne de charque, o baião de 2 com farofa de sardinha, o suco vai acompanhar a refeição. Mas para servir unicamente um suco, às vezes, em pequena quantidade, e só acompanhado com biscoito, outras vezes eu questionava com algumas merendeiras, né? Por que você serve pouco para ele? Não, porque ele não vai comer todo. Assim, mas é direito dele. Sirva, né? Se ele não vai comer todo, ele pode trocar com alguma criança. Ele pode doar para alguma criança que está do lado dele. E se ele quiser repetir, tinha para repetir. Então, eu sou testemunha ocular disso. É por isso que eu combato seriamente essa prática nociva. E dá para fazer diferente, e por isso que a gente luta muito para que isso mude essa realidade. Mário, eu escuto muito, com muita frequência mesmo, e até às vezes eu faço a famosa peneira de informações, de denúncias. Quando o assunto é merenda escolar, eu até fico, meu Deus, será que é verdade? Eu fico duvidando, aí depois eu vou investigar e eu acabo que acreditando na denúncia e publico. Mas como foi a palavrazinha que a mulher falou, rapaz, uma senhora, mãe de uma aluna, era mingau, só que ela chamou uma migonga. Migonga, o povo usa muito esse termo. Era uma migonga, sim, com uns biscoitos, duvidar, estava até vencido. E eu, minha Nossa Senhora. A outra falou que era só o suco limpo e seco, com 2, 3 biscoitinhos. Pelo amor de Deus, isso é verdade mesmo, Mário? É verdade. E eu quero motivar, qual é o problema que a gente enfrenta? É porque a nossa sociedade, ela tem estado muito apática, Jardel. Um copo de suco com 3 biscoitinhos, Mário. Pode ter certeza. Isso acontece, se repete. Agora, o que eu quero motivar as pessoas? Sabe? Mãezinha, paizinho de aluno, peça para o seu filho relatar para você o que foi a merenda hoje na escola, o que foi que você comeu, qual foi a quantidade que lhe deu, sabe? Para as pessoas começarem a questionar essa realidade que não é a ideal e não falta recurso para mudar. Até porque o termo merenda, eu acho que já está ultrapassado. Alimentação escolar. Como é que funciona? Correto. Tem um conselho que deveria tomar conta dessa questão. Tem um conselho e esse, eu não vou elencar nos 10 problemas, porque eu vou colocar ele lá no 25º problema. Porque não é só esse conselho que está com problema. Mas isso é uma marca dessas 2 gestões. Eles se apropriaram, o governo Mônica Aguiar e o governo Elizabeth Magalhães se apropriaram do controle social. O controle social é de faz de conta. A APO, que ela monta uma eleição para que os representantes dos professores sejam eleitos democraticamente. O que a gestão faz? Ela monta uma operação de guerra, sim, sabe? Para garantir que os seus indicados sejam eleitos. Eleitos para quê? Para fazer de conta que fiscaliza. Porque ninguém nunca viu um conselheiro nesse período, sabe, questionando, é porque está tudo perfeito? Não, é porque não fiscaliza. Como nós tínhamos fiscalização, eu fui o primeiro presidente do conselho do Fundeb em Camusim. Eu lembro. Sabe? Lembro. E eu tinha lá um grupo de pessoas que eram muito diligentes na fiscalização, que eram de oposição. Justiça seja feita, o Chico Paulino nunca manipulou eleição de conselho algum. A instituição que quisesse concorrer era livre para concorrer. É oposição?
Bom que seja, é bom que vai acompanhar nosso trabalho, que vai apontar os erros para a gente melhorar. E essa é a essência do controle social, dos conselhos, em qualquer nível, mas não funciona. E não faltava gente desses conselhos nas rádios na época, fazendo a crítica, denunciando. Fazendo o alarde e o interesse primeiro, eu tenho certeza que não era a solução. Eu lembro muito do amigo meu que não faltava nos microfones de uma rádio local falando do fundo da assistência social, desse fundo, que esse fundo parece que se rasgou, então costurar esse fundo que o assunto morreu. Como morreu também um problema da merenda escolar, do Fundeb. Mas existe o Conselho Municipal do Fundeb, existe o Conselho Municipal de Alimentação Escolar no âmbito das escolas, mas infelizmente ninguém sabe quem são esses conselheiros. Acho que nem os presidentes sabem. Eu ainda sou conselheiro, acho que fico pensando assim. Mário Roberto, você foi presidente do Sindicato APEOC. Eu sei que esse assunto aqui eu posso desagradar alguns membros do sindicato, mas também não tem problema. Mas veja só, Mário, no tempo que o Chico Vaulino era prefeito, o Sindicato APEOC, na época, o presidente era o professor Júnior, uma figura muito respeitada, que eu tenho uma admiração grande. E para mim, uma das figuras referenciais da educação, da política educacional. É um cara que levanta a bandeira com muita honestidade, com muita integridade. Mas na época que ele era gestor, o Sindicato APEOC, ele conseguia fazer mobilizações com volume de pessoas. Parece que os associados vestiam a blusa. Na época, eu trabalhava na gestão e eu dizia assim, esses que estão aí, nessa linha de frente, tirando o professor Júnior, que inclusive foi até secretário no início da gestão Vaulino, lembro. Mas parte das pessoas que estavam ali com cartazes na Câmara de Vereadores, com faixas no meio da rua, com carro de som, eram partidários do grupo político comandado pelo Sérgio Aguiar, visivelmente. Aí eu não vou dizer os nomes aqui, porque são muitos, mas quem está me ouvindo, quem está assistindo a gente, pode até discordar. Aí eu pergunto, Mário, como é que dava para você visualizar ali o projeto de sindicato e o projeto político partidário? Não foi feita muito confusão com isso, não, Mário? Jardel, o professor Júnior, eu tenho o professor Júnior como um mestre para mim. Sim, alguém que fez, aliás, política sindical com muita seriedade. Se algumas pessoas, enquanto associadas do Sindicato APEOC, usaram o sindicato como trampolim para os seus interesses político-partidários, aí não tem em nada uma fragilidade do professor Júnior, porque o trabalho sindical foi feito e com muita seriedade. Na mesma proporção que o sindicato fazia aquele trabalho, fazia mobilizações no governo do Chico Vaulino, ele fez no governo Mônica Aguiar, ele fez no governo Betinha Magalhães. Mas o sindicato, ele é o grupo dos seus associados. O professor Neudson não deixou de fazer manifestações. Se vão 5, 10, 15, por exemplo, no governo da prefeita Elizabeth Magalhães, aliás, começou no governo Mônica. Eu participei das manifestações lutando pelo pagamento do precatório do Fundef para os professores. Aquela luta pelos 60% dos precatórios. Quantas pessoas iam? 20, 25, no máximo 30 pessoas. Né? Mas a gente estava na rua. Às vezes sendo motivo de chacota, olha aí, os gatos pingados da APEOC. Mas o trabalho não deixou de ser feito. Então, se tem uma instituição séria que não baixou a guarda em momento algum nesse município e não se curvou aos poderosos do momento, foi e continua sendo o Sindicato APEOC. E eu espero que continue sendo por muitos anos. Que foi perseguido, por sinal. Sim. Foi perseguido. Os meninos ali, o Neudson, acho que você também. A gente voltou para a sala de aula como castigo, e eu dizia que sala de aula não era castigo para mim, mas a gente conseguiu reverter a questão da negativa da sessão na justiça. Precisamos chegar na segunda instância, porque o município não queria liberar, desrespeitando a lei orgânica do município, não queria liberar para que a gente exercesse o mandato sindical.
Quem está agora no sindicato? Presidente é a competente professora Miriam, que é conhecida como a Miriam do Patinhas. Hoje ela é a Miriam também da APOC. Mando meu abraço, inclusive, para a professora Miriam. Neudson, se eu não me engano, é o vice-presidente. A gente tem ali também o Felipe compondo a equipe. E tem uma quarta pessoa que me fugiu a memória agora. Rocha. O Rocha não é da comissão. O Rocha é funcionário do sindicato da APOC. Alguém extremamente competente, Demais. inteligente. Muito. Sabe? É alguém que ajuda a tocar o barco ali da APOC. Manda meu Veste abraço a blusa. para todos os associados do sindicato. Tenho um orgulho de ter feito parte dessa luta do sindicato APOC em Camusim. Mário Roberto, qual seria o outro? Sétimo. Vamos pro sétimo. E eu não vou trazer logo esse, porque é um problema sério, que é a segurança pública. Ah, meu Jesus. Jardel, toda vez que a gente diz que a segurança pública é um problema do município e que está relacionado com a gestão municipal, os defensores de plantão da gestão tentam dizer: segurança pública não é responsabilidade do município. E a gente destaca: é sim. Claro que a gente tem uma responsabilidade muito maior da União, uma responsabilidade muito maior do Estado, mas o município também tem responsabilidades na segurança pública, tanto direta como indiretamente. E é no município que o cidadão sente as dores da falta de segurança quando as políticas públicas não são feitas a contento. E a minha crítica ela vai sempre por esse viés de dizer que a gente está tentando atacar as consequências e não as causas. Quando é que a gente ataca só as consequências? Quando a gente cobra somente o aumento do efetivo, o aumento das viaturas, a questão da construção da delegacia regional em Camusim. Isso tem sua importância. Mas é preciso também pensar em atacar as causas. E aí o problema vem de raízes de programas educacionais que não foram desenvolvidos a contento, no devido prazo, com a devida qualidade. E aí a bomba estourou. E o país está doente quanto a isso, e Camusim tem pagado um alto preço, sofrendo inclusive com essa questão do estigma de hoje ser uma cidade violenta. A gente roga a Deus que esse cenário mude e que os nossos políticos trabalhem para mudar essa realidade. Qual seria a solução? As medidas. Primeiro, eu até usei uma dica que um guarda civil municipal levou para a Câmara na audiência pública que aconteceu recentemente, né? Que foi propositura do vereador Rosivan Nascimento, acatada pelo presidente, e foi um momento muito proveitoso. O Lúcio, que é guarda, ele trouxe uma sugestão: montar um comitê municipal de segurança integrada. O governador Elmano de Freitas fez isso, está sentando, ele é o presidente desse comitê, para discutir política pública de segurança. O que pode ser feito? Como é que a Guarda Civil Municipal pode atuar? Como é que o Demutran pode cooperar? Um diálogo constante com as forças de segurança, com o comando da Polícia Militar, com a Delegacia de Polícia Civil, com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, para que a gente possa mapear quais são os problemas e como é que eles podem ser enfrentados. É uma outra pasta que também está sem gestor. Sem gestor. Acho que estão esperando aparecer alguém da oposição para sair bomba, fulano virou, né? Mas eu disse para o Cleumir, eu gosto do Cleumir, ele está lá como interino, né? A minha divergência é sempre no campo das ideias, nunca no campo pessoal. Mas enquanto você está como interino, você está ali freando sua atuação. Não posso fazer quando sou secretário, né? Então é preciso também enfrentar colocando pessoas sérias, competentes, qualificados para gerir políticas públicas tão importantes como essa que é a da segurança pública. A questão da segurança pública, como eu vejo, o entrevistado não sou eu, mas eu vou aqui expressar a minha opinião. Não é necessariamente uma questão a ser combatida apenas com pensamento militar. Não é. E eu penso que é uma falha, acredito que é uma falha muito grande, se colocar numa pasta importante como essa, uma pessoa da área que, sei lá, o Jeová ele era guarda municipal. Sim. Ou é agente de trânsito, eu não sei. Agente de trânsito. Agente de trânsito, né? É agente de trânsito. Mas a questão da segurança pública é uma questão sociológica. Ela não é uma questão militar, não é uma questão de arma de fogo, não só isso, né? Também não estou aqui desmerecendo, dizendo que essas figuras, que o policial, que o comandante da Polícia Civil, o comandante da Polícia Militar, não são figuras necessárias. Pelo contrário, são componentes que integram ali mesmo essa questão da segurança.
Mas penso eu que a pessoa ao ocupar uma pasta dessa deve ter também a dimensão do todo. E aí, por exemplo, a falta de equipamentos esportivos. Agora, equipamentos esportivos com pessoas ali qualificadas para fazer com que o equipamento funcione, porque é muito fácil, Mário Roberto. Eu acho que tu falou isso também. Tenho falado muito sobre isso. Você cria na audiência. Na audiência, falou isso na audiência, foi. Você coloca uma praça. Sim. Eu acho que tu fez um vídeo também. Então, bom, o Mário Roberto fez vídeo em todo lugar. O que tinha de ruim, esculhambado no município. Ele e o Juliano Cruz foram lá e gravaram os vídeos. Eu disse assim, inclusive, meu abraço pro Juliano, hoje é o aniversário dele, do Juliano, né? Isso. São os repórteres do... Mas aí foi... Aquele parque que tem, uma quadra, um equipamento muito bonito ali em frente ao quartel, naquele bairro da Olinda. Da Olinda. Da Olinda. Rapaz, colocaram lá um espaço bom, né? Mas deixaram lá para as vacas tomar de conta, para o matagal crescer. Não colocaram um monitor de educação física, de sei lá, uma pessoa da área da recreação para trabalhar, para chamar a comunidade, para conversar com a comunidade, com os jovens, com os adolescentes, com as famílias. Não tem um programa social para ocupar, para qualificar esses equipamentos, eu vou dizer, olha, o problema da segurança pública, ele passa exatamente pela falta de uma política intersetorial para dialogar, sabe? Com a assistência social, com a educação, com essa questão do esporte, da cultura, com a saúde, com o pessoal do CAPES, se tivesse. Então, né? Falta esse diálogo. E aí você abre agora a oportunidade para eu trazer o 8º problema. E esse é um problema de gestão, de postura, de prática. A gestão do Grupo Aguiar, sabe, tanto da Dona Mônica como da Betinha, eles têm um problema crucial, que é a falta de diálogo. Eu não sei se é porque eles são arrogantes, autossuficientes, ou não têm mesmo respeito pelo povo. Mas não dialogam. Você trouxe um problema muito sério. Você vai construir uma praça no meio do nada. A comunidade, ela não tem vínculo com aquela praça. Diferentemente da Praça dos Coqueiros, que eu trazi o exemplo hoje, que foi construída no coração de uma comunidade que necessitava daquele equipamento, e a comunidade se sentiu, desde a construção, responsável pela manutenção da praça. Então veja, isso se repete na questão da Praça da Olinda. Hoje eu fui visitar o Maceió, a areninha sendo construída na entrada do Maceió, quando você poderia ter visto algum local, provavelmente dentro da comunidade, para construir um equipamento desse porte. Está fadado ao abandono. Vai ser mais um equipamento provavelmente abandonado, porque daqui que cresça aquela entrada do Maceió para fazer desse espaço um espaço aproveitado, tem muito tempo pela frente. Então, veja, falta diálogo. Faltou diálogo, por exemplo, vamos sentar com os comerciantes do mercado e ver o que a gente pode fazer para construir, para reformar o mercado público de Camusim. Aí você constrói uma obra faraônica, milionária e feia, inservível, sabe? Gastando milhões dos cofres públicos para não servir para a população. Falta de quê? De diálogo com a população. E eu digo, o gestor que dialoga mais, ele acerta muito mais. Erra menos. Erra menos. E falta isso. Esse diálogo, o diálogo dessa gestão, ele no faz de conta. A audiência pública tal, fizemos a audiência, tira foto, coloca na rede social, faz de conta que discutiu com a comunidade, ou chama apenas aqueles que são alinhados com o governo para fazer essa discussão. E aí eu vejo que você não consegue construir, de fato, a mudança e a transformação que Camusim precisa. Então, o 8º ponto, o 8º grande problema, e ele é raiz de muitos outros, é essa falta de diálogo da gestão com quem, de fato, faz Camusim acontecer. Você falou do mercado. Vamos jogar os mercados, porque o da Boa Esperança... Tem o da Boa Esperança também. O da Boa Esperança... Bem lembrado. O da Boa Esperança... Neto, tu devendo a visita na Boa Esperança, do mercado lá, viu? Prepara a câmera. Um abraço aí pro Bento. O Bento sempre me cobra dessa visita lá. Ele fez agora uma reportagem lá, tratando dessa questão. Eu fiz inúmeras matérias. Sim. E sempre nas inaugurações, que são sempre apoteóticas, são sempre cheias de pompas, inclusive do mercado.
Eu vi o Camilo Santana presente. Camilo Santana Tem presente. um rapaz, eu até coloquei esse exemplo, está no site do governo do estado. Se você pesquisar a inauguração do mercado de Camusim, Sim, tá lá. eu peguei a matéria O de Lucas lá. da Conceição, ele dizendo que ele estava feliz, porque ele agora tem um espaço para vender, ia vender lá em cima, mas o sonho dele era vender lá embaixo. Aí o Jardel, eu fui comprar o peixe lá de casa, quando eu chego no portão do mercado, onde é que está o Lucas? No mesmo lugar de sempre. Oh, meu Deus. Sabe, improvisado ali, né, na entrada do mercado do peixe, continuando vendendo suas mercadorias. Então nada mudou. Mas na inauguração estava lá uma fila de mesas, todas com produtos da agricultura familiar, para mostrar para o Camilo e para a Isolda que o mercado era para valer. Meu Deus e do não céu. era. E aí eu até digo, ó, se dialogasse, dava até para encontrar saída para aquilo ali. Por exemplo, eu coloquei na tribuna da Câmara, Feira da Agricultura Familiar, aconteceu recentemente. Joga Por pra que não lá, fazer joga lá? pra lá, isso. Mobiliza todo o pessoal da comunidade, traz o povo do interior. Agora não dá pra fazer. O Neto subiu comigo quando a gente foi gravar. Jardel, quando a gente pisa, treme. Eu sei, Faz eu barulho, subi tá recentemente. enferrujado, tá feio. E virou, meu Deus do E céu, aquilo ali virou um espaço para pessoal da droga. E você vê os equipamentos lá já quebrados, aquele espaço que era para os feirantes, está tudo quebrado, depredado. Acabou. Então, veja, dava para aproveitar para a agricultura familiar, para a questão do artesanato. Não está mais aqui nessa comarca o promotor de justiça, doutor Rodrigo Calzavar. Ele fez uma recomendação pedindo que o município utilizasse, aproveitasse aquele espaço do mercado lá de 2 andares, do Titanic, que a gente... Sim. Com atividades culturais. A ideia dele foi genial. A ideia dele foi genial, constitucional, lógico. Estava lá direitinho, tudo bonitinho. Eu li e eu fiquei pensando, meu Deus do céu. Se o mais fácil seria colocar as pessoas para trabalhar lá em cima, tá difícil, você imagine você transformar aquele espaço no espaço para atividades culturais, mas nunca no gibi. Você vai lá para Boa Esperança, Mário Roberto, aquele também é outro problema grave. É um elefante branco também, que foi construído com dinheiro público, tá fechado. Mas acabou-se. Foi o que faltou ali, Mário. Faltou mais uma vez o diálogo com a comunidade. Sabe, se era um mercado para comercializar produtos da agricultura familiar, que se tivesse de fato um planejamento para valer com quem é agricultor familiar e fizesse uma mobilização com a comunidade para mostrar que aquele espaço ele veio para ficar, ele veio para gerar renda, ele veio para transformar a realidade da Boa Esperança. Mas, infelizmente, é outra obra, quase R$1 milhão, que não deu resultado. Mais uma. Nada fechou as portas totalmente. E aí ali é uma região grande. A região mais populosa, mais certamente. Populosa, porque você pega ali e faz fronteira com Nossa Senhora de Fátima, Boa Esperança, Apossados, e a Boa Esperança toda. É muita gente ali. Mas, meu Deus. Aí eu parto pro nono problema, Jardel, que tem muito a ver com isso. Falta conservação nas estruturas públicas de Camusim. Exemplo, inauguraram fizeram uma reforma bonita ali na Praça da Rodagem do Lago, mas não tem um vigia, sabe? Não mobiliza a comunidade para cuidar, não tem uma limpeza, não tem uma recuperação constante da poda das árvores, da conservação dos bancos. O que vai acontecer? Vai acontecer o que acontece com a Praça da Olinda. Ela vai se depredar porque não tem conservação. A Secretaria de Conservação, que inclusive é ocupada pelo irmão da prefeita, que sempre me recebe muito bem, mas ela funciona muito no faz de conta. Infelizmente. E aí a gente vê, por exemplo, a praça aqui da Escola Emília, que é uma brinquedopraça, vá lá conferir. As grades estão quebradas, os brinquedos estão depredados, a academia ao ar livre também mostra já problemas sérios, as árvores não são podadas, o piso tátil está todo já se desgastando, e tudo o que é construído precisa ser conservado, e não existe essa questão da conservação nas praças, nas escolas, na questão do calçamento. O Neto anda comigo no carro, a gente está com problema no carro, porque quando aquele cruzamento da Quintino Bocaiúva com a Santos Dumont tem uma cratera ali, né? Agora está no plano de asfaltar. Tem um plano aí para asfaltar várias ruas, está perto da eleição, o asfalto está chegando, deve chegar talvez em agosto ou setembro, né?
Mas, enquanto isso, o cidadão todo dia vai se deparando com a falta de conservação nessas diversas estruturas. Esse é outro problema sério e que, se o município tivesse compromisso, ele fazia a conservação e aproveitava para gerar emprego e renda. Quando eu falo da conservação, eu falo, por exemplo, daquela prática indevida e feia. Eu só vou limpar a rua quando vai ter o comício do político, aí eu monto uma operação de guerra, vai passar uma caminhada aqui, pinta o meio-fio, bate o mato. E cadê o respeito pelo cidadão? É só quando o político vai passar por ali? Não entendo dessa forma. E o último problema, tem muitos outros, mas eu vou destacar esse, é a falta do compromisso com a qualificação técnica na Prefeitura de Camusim. Prevalece muito a questão do quem indica, que é o QI, né? Que não é o quociente de inteligência, é o quem indica. E aí a gente deixa de servir bem a municipalidade, e eu vejo isso como uma falta de compromisso com a gestão pública, inclusive paralisando serviços parte do ano. Tem repartições públicas em Camusim que não funcionam o ano todo e não funcionam na sua plenitude. Por quê? Porque falta compromisso da gestão com a qualificação técnica. E esse compromisso ele poderia ser enfrentado como? Com a questão do concurso público, sabe? Dá para fazer um concurso público sério. Agora, vejo de Camusim, enquanto tem prefeitura por aí que gastou 3 semanas para inscrição, Camusim está gastando quase 2 meses só para inscrição. Parece que a ideia é esticar ao máximo o prazo do concurso público para retardar por muito tempo a convocação. Meu irmãozinho, tu tem dúvida disso? Não tenho, não tenho. E aí, nem data de homologação tem. Nem data de homologação tem. Faço ideia de posse, né? Tem muitos outros. Se tivesse tempo, a gente ia relacionar muitos. Nós já tá com quanto tempo aí, Juan? 1h20. Não, a gente tem ainda mais ou menos aí uns 40 minutos. Mário, bora pra cima. Nós não falamos do saneamento básico. Problema sério também. Problema 11º. O que é que está funcionando dessa ampliação do sistema de abastecimento? Porque foram 2 projetos. Sim. Era a ampliação do sistema de abastecimento de água e esgoto. De água e esgoto, né? Ou seja, o abastecimento de água e o saneamento básico, que incluía no projeto, o Bento foi que jogou isso outro dia na rede social, incluía também o destino das águas da chuva. Sim. E nada de... Não sei o que é que está funcionando. Eu lembro que a ex-prefeita Mônica, já no último dia do seu mandato, praticamente, ela inaugurou. Inaugurou o quê, pelo amor de Deus? Que o que se sabe, o que se vê são esgotos estourados, né? Sim. Saindo. Rapaz, são muitos os pontos de lama, dos dejetos que saem de dentro das encanações. Na época, no ano passado, ano atrasado, não foi no governo da Mônica. Eu perguntei, na época, ao Zé Olavo, que era o rapaz, o chefe lá do SAI, ele falou que existiam ligações clandestinas. Como é que é isso? O que é que está funcionando de verdade? Foi ligado à subestação, à nova subestação? Como é que anda esse... Jadel, a estação antiga isso é coisa que funcionava... nojenta. A estação antiga que funcionava aqui ao lado do bairro Olinda, sim, ao lado da Antônio Lima. Da Antônio Lima. Né, que é outro problema sério, a também, Antônio Lima, né? Também. Ela já está desativada. Há muito tempo. Há muito tempo. A estação lá do quilômetro 8, ela já está funcionando. Mas vários bairros não tiveram ainda a ligação devida ao sistema de saneamento básico. Sabe, quando a gente vai aqui na Pedro Álvares Cabral, na rodagem do lago, você vê esgoto a céu aberto saindo de várias casas. As famílias continuam usando as fossas e gastando dinheiro para desgotar essas fossas porque não fizeram ligação ao saneamento. Porque não está funcionando. É porque o saneamento não está funcionando. Não está funcionando, tem obra que não foi sequer concluída. Do saneamento. Do saneamento básico. Inclusive, eu já pedi na Câmara, e eu devo agora aproveitar esse período de férias para fazer essa representação do Ministério Público, né? Pedindo exatamente isso, que o Ministério Público chame o município de Camusim, os gestores da infraestrutura e do SAAI Camusim, para explicar, para abrir a caixa preta e dizer o que foi feito, o que está faltando fazer, por quê,
O que nós temos em caixa? Usar de transparência, e o Ministério Público pode fazer isso acontecer. Seja por uma recomendação, seja por uma ação civil pública que peça a transparência dessas informações, né? Então a gente vai se responsabilizar por isso. Não acontece apenas lá, aquele problema do vazamento ali da perimetral. O que eles disseram para a gente, o que o Leonardo disse para a gente, inclusive respondendo os questionamentos do próprio Ministério Público, era exatamente isso. Não estava liberado para as casas fazerem a ligação à rede do saneamento. Era ligação clandestina, né? Mas aí, por quanto tempo a gente vai ficar nessa situação? Nós já estamos, né, com mais 4 anos. Pois é, mais 4 anos, a obra já foi inaugurada, uma inauguração apenas no faz de conta, como muita coisa da gestão. Infelizmente, o cidadão deixa de acessar a qualidade de vida. Então, eu disse na Câmara, a propaganda de que Camusim é a primeira cidade do Norte e Nordeste totalmente saneada, ela é engodo. Ela é falsa. Não é. Não é. Nosso percentual ainda está abaixo de muitos municípios, inclusive cearenses. Quanto foi aquilo, Mário Roberto, de saneamento? Uma obra que gira em torno de 50 milhões de reais, envolvendo também a questão da questão da água também, né? Inclusive, ainda tem caixa d'água sendo construída. Aqui do lado do General Campos, tem uma que até hoje está lá, esperando ser concluída. Desse projeto? Dessa gama de projetos ligados à questão da água e esgoto do Camusim. Né? Tem outra lá na Boa Esperança também, que a gente fica sempre cobrando a questão. Está só o esqueleto lá, sem respostas ao cidadão. E eu não sei por que o município não senta para dar transparência a essas informações que são de interesse público. Né? Ali na Olinda, eu lembro que na gestão do Chico, tinha uma crítica muito pesada que foi até para a rua, na campanha, né? Os baldes que estavam faltando água, que a gestão do Chico Waldin estava matando o povo de sede, e era um exagero, lógico que isso não é verdade. Teve um problema assim no abastecimento. Quando o governo Mônica entra, ele disse que solucionou o problema de falta de água lá na Olinda e na Boa Esperança. O que não é bem verdade. Ali na Olinda, tem pessoas, amigos, famílias lá, e eu recebo constantemente a informação de que a falta de água lá é todos os dias. Tem um horário que a água chega. E à noite... E tem vezes que nem chega à noite. Aí você enche lá... Minha sogra morou lá um tempo. E faltava essa questão da... Não tinha, o abastecimento não era integral. Era por determinado tempo. Horas, por determinadas horas. Era com que as pessoas podiam se valer. Mário, o que resolve... Eu sei que você não é da área não, mas o que resolveria o problema do saneamento e do abastecimento de água? Jardel, primeiramente, eu vejo que é preciso ter esse compromisso com a população, de ver que isso é urgente. Nós não podemos mais adiar essa questão. Se tem recurso, que se faça essa questão. O SAI, ele é uma autarquia... Autarquia municipal, autarquia superavitária, não faltam recursos no SAI Camusim para fazer com que essas situações elas sejam levadas a contento, sejam executadas a contento, né? Então... Tu acha que falta autonomia do SAI, Mário? Eu penso que sim. O SAI pode fazer muito mais por essa questão e eu repito, não faltam recursos, né? É uma autarquia que tem condição de fazer acontecer essa história. Agora, quando a gente, por exemplo, procura o SAI para saber por que na Pedro Álvares Cabral o povo ainda sofre com a falta de saneamento básico, por que tem vazamento na perimetral, nas proximidades do Lago Seco, sabe o que o SAI responde? Não é competência nossa. A obra ainda está na responsabilidade da infraestrutura, da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Aí é um jogando a bola para o outro. E a infraestrutura? E a infraestrutura diz que depende da empresa e a empresa está a quilômetros, anos-luz. Exatamente. Aí tem a questão de problemas de desapropriação do espaço onde seria a estação elevatória de esgoto, mas falta essa transparência de colocar para a população qual é a realidade, qual é a previsão. Eu entendo que o poder público ele precisa trabalhar com previsibilidade, sabe? Nós temos um planejamento, a nossa ideia é concluir essa obra em 2 anos. Qual é o passo a passo? Eu tenho metas. Eu devo disputar a reeleição para vereador, eu tenho meu planejamento, eu sei quanto eu vou usar, quanto eu vou precisar de pessoas, sabe? E a vida é assim, é na casa da gente, precisa ter planejamento, na administração pública também. Então, qual é a previsibilidade dessa obra de saneamento?
Quais são as etapas que vêm pela frente? O que está faltando desenrolar? É problema judicial? Se é, como é que a gente pode enfrentar para dar celeridade a isso? Se não é, quais são as outras frentes que a gente pode estar trabalhando para agilizar isso? O gestor público, eu entendo que ele é aquele que vai capitaneando a gestão. É ele chegar para os seus subordinados e dizer, eu quero esse problema resolvido em tanto tempo. Né? Se você não souber fazer, saia, desocupe e dê vaga para quem sabe. Tem mais outro pontinho, Mário, aí, para a gente voltar e ir para a política. Vamos para a política logo. Mas tem muita coisa. Se precisar, a gente relaciona muita coisa aqui. Olha, sonho meu. Eu coloquei para você essa questão do fortalecimento do distrito do Guriú. Falei da estrada, mas tem muita coisa para fazer no Guriú, Jardel. Eu não consigo entender por que o desenvolvimento dos nossos distritos... Já foi para o Guriú. Foi travado, né? Foi travado o Guriú, por exemplo. Aí a gestão, mas a gente já fez isso e aquilo outro no Guriú. Mas falta, por exemplo, essa questão de levar repartições públicas para atuar no Guriú. Por que a gente não pode ter um núcleo da Guarda Civil Municipal no Guriú? Por que nós não podemos ter um núcleo de arte e cultura também no Guriú? Por que não podemos ter um posto de saúde, uma unidade básica de saúde, sim, 24 horas? Que inclusive a gente propôs isso na Câmara. Isso com um médico de plantão, sim, um enfermeiro, um técnico. Para resolver problemas básicos, emergenciais. Olha... E o nosso povo não precisar se socorrer na Jijoca, né? Na Jijoca, rapaz. E é complicado, Mário. Principalmente nos períodos em que a estrada está praticamente ali intransitável. Você passa 2, 3 horas para poder chegar. Se repete ano a ano. Pois é. E uma mulher gestante, uma mulher que está grávida, que vai ter a luz, ou um idoso que passou mal. Rapaz, você já imaginou a dificuldade que é sair lá do Guriú, mais perto é Jijoca, e mesmo assim acaba que se tornando distante por conta do acesso. Mas o negócio está esculhambado. Mas vamos deixar para falar... Hoje eu encontrei uma pessoa, essa questão do negócio está esculhambado. Uma menina que eu admiro muito, que é a Gabriela, né? E a gente conversando no final... A Gabriela é aquela do aborrecido. Né? Aí... eu vi a foto do postou aí a gente conversando, aí brincando assim, qual é o lema da gestão atual? Aí alguém lembrou... o Camusim do presente e do futuro. Aí ela completou. O presente abandonado e o futuro nós temos medo. Aquela jovem, ela é de Camusim, Mário? Não, ela é paulista, se eu não me engano. Gente muito boa. Sim. Gente que tem desejo de ver realmente Camusim prosperando. Muito bem. Eu ia perguntar, ia começar a fazer uma pesquisa sobre ela, mas vou deixar para outro momento. Mário, política. Eu vou dar uma sugestão, antes de você falar da Chama política. Ela pro podcast. Faça uma mesa aqui com 3. Gabriela, Edinho e Bento. É uma boa. É uma boa. Mário, política. Bora. Política. Mário Roberto é pré-candidato a vereador. Pré-candidato a vereador pela União Brasil. Grupo da Tijuca. Estou no grupo para o que der e vier. Para somar e para cooperar para a vitória do grupo, fazendo maioria na Câmara e levando aí o Valdete Ferro, nossa pré-candidata à Prefeitura Municipal de Camusim. Como é que tu tá vendo o cenário? Jardel, toda eleição em Camusim... Aí eu vou te cortar. Sim. Queria que tu falasse aquilo que tu falou aqui, a gente tem que entrar no ar. Sim. Toda eleição em Camusim, historicamente, ela tem sido polarizada, salvo algumas exceções, como as 2 eleições que o Chico Vaulino disputou, por força de um momento realmente... de um momento único na nossa história, praticamente, né? Mas eu vejo que essa polarização ela continua muito forte, né? E que não podemos disputar a eleição de salto alto. Sabe? Eleição é pé na estrada todo dia, é monitoramento das reações do povo, seja com pesquisa, seja com a questão de você estar atento às reações, inclusive agora nas redes sociais. Eleição é realmente a gente estar servindo, é a gente estar procurando saber o que é que o povo quer ouvir, não é apenas o que o político quer falar, sabe? Então, não existe jogo ganho. Eu percebo que há um desgaste da gestão atual, né? Percebo também que a gestão tenta correr contra o tempo para recuperar um pouco desse espaço perdido, né? Mas eu vejo a oposição hoje fortalecida por 2 fatores. A união de toda a oposição, eu cooperei para isso, modéstia à parte, para que nós estivéssemos unidos, né? Não apenas reunidos, mas unidos.
E, além dessa união de toda a oposição, que fortalece, sim, o grupo, a gente tem essa questão desse alinhamento do grupo da oposição com o governo do Estado. Isso, de alguma forma, beneficia, mesmo que indiretamente, os anseios da oposição de fazer aquilo que a gente quer, que eu falo desde o começo, a transformação social de Camusim, que é devolver Camusim para as mãos do povo. E é isso que eu quero. Mário, a gente faz quantos vereadores... Eu falei a gente. Não é segredo. Sim. Eu faço parte de um grupo político, sim, milito, sim. trabalho. E quando eu sou amigo do Mário, então quando é muito natural que eu me envolva também em parte do discurso do Mário. É possível se fazer quantos vereadores? Jardel, hoje a gente sonha de lutar pelos 8. É possível chegar aos 8. Já foi feita a matemática? Essa matemática é feita todo dia. É feita por mim, do União Brasil, é feito certamente pelo Marcos do Republicanos, é feito pelo Chico Vaulino, alguém lá da Tijuca, né? O Nagel está na rede. Vamos lutar pelos 8. 8 né? vereadores? Pelos 8. Vamos lutar pelos 8. Aí tu falou no Mário, no Marcos, Sim. Marcos Coelho. Marcos Coelho te criticou pra caramba. Sim. E tu também rebateu. Uhum. Como é que tá hoje a relação? Eu vou usar a mesma referência que eu fiz no começo sobre a questão de alguma divergência com a gestão. Eu faço política sempre no campo das ideias, nunca no campo pessoal. Contra a pessoa do Marcos não tenho nada contra, vejo ele como um grande parlamentar. Né? Quando a gente tinha um diálogo próximo, eu sempre dizia para ele que eu aprendia com ele, porque o Marcos ele tem uma produção legislativa muito boa e eu persigo isso, não é para superá-lo, mas é para que eu possa me sentir útil no parlamento. Eu não quero passar por ali apenas fazendo de conta que eu fui vereador, esquentando a cadeira, vendo o tempo passar. Então, eu olho muito essa questão da produção legislativa dele. É alguém que traz temas relevantes para a população, né? E acho que isso é que importa. A gente tem que olhar a essência. Alguma divergência que a gente teve no passado, acho que o tempo se encarrega de sanar isso. Como é que está a relação na Câmara? Porque agora tu saiu daquela... Ou permanece ainda? Eu não me aliei ao grupo formal. Ao formal, ao entendi. Formal, que é composto pelo Republicanos e o PT. Mas agora tu Porque nós temos 3 no PT, Gilmar Soltero é PT, Ataíde é PT, Neto Vaulino é PT, aí tem Rosivan Republicanos e Marcos Republicanos. Eles formam o bloco formal de oposição. Eu não estou formalmente nesse grupo, mas isso não diminui a minha postura de oposição. Permaneço sendo oposição com garra, com entendi, coragem. Mas tu tá só agora assim no União Brasil. União Brasil, né? Só tem um vereador do Independente do União Brasil, vamos fazer 2, se Deus quiser. 2. Lutar para os 2, né, Netinho? Lutar pelos 2. Mandar meu abraço pro pessoal do União Brasil, alguns estão assistindo. Jorge Alan, que tá aí o Jorge Alan. Empolgado com a pré-candidatura. Edinho, que tá no nosso grupo também. O Edinho é pré-candidato? Tô conversando. Tenho até a convenção para convencê-lo. Né? Tem muita gente boa que a gente está trabalhando para fortalecer o grupo. E o Erasmo está chegando já segunda-feira para reforçar o trabalho. Chega e vai ficar? Chega para ficar. Né? Rogier também está chegando para fortalecer o trabalho. São pessoas que têm... Rogier também é candidato? Também é pré-candidato. Pré-candidato, né? E tem outros nomes aí que a gente União Brasil vai sair com quantos? Queremos sair com 16. 16. O limite é 16. O limite é 16. 16. Respeitada a cota de gênero. A cota de gênero, né? Que são... 1/3 ou de mulheres ou de homens, né? Já está tudo encaminhado. Tudo mapeado. Tudo mapeado. A não ser que aconteça algum contratempo, espero que não. Né? Muito bem. Eu acho que a gente tem muita coisa para falar ainda, Mário. Jogue. Não, mas é porque também o tempo, né, já tá... E o papo é bom e eu tô secando a Coca-Cola. Tô vendo. Eu não sou de tomar Coca-Cola, não, mas hoje o assunto foi tão gostoso... Que bom. Que deu certo aqui com a Coca-Cola. Mário, meu querido, eu acho que é isso por hoje. Jardel, eu agradeço a você pela oportunidade. Você sabe do carinho que eu tenho por você. A gente sabe ter as nossas divergências de forma saudável, né? Sabe. E estou à disposição sua e dos internautas para que a gente possa continuar lutando, né? Vou disputar a questão da eleição, sou pré-candidato, mas sempre digo que a política partidária não é a única forma de fazer o bem. Ela é uma forma estratégica, importante, mas não é a única, sabe? Então eu tenho tranquilidade quanto à minha militância política por causa desse pensamento.
sabe? Se de repente eu precisar abrir mão da candidatura ou em algum momento não lograr êxito em alguma disputa, eu tenho plena consciência de que a gente faz política no sindicato, na associação de bairro, sabe? Na igreja, no movimento social. E isso aumenta a nossa responsabilidade porque a gente leva para a política partidária esse compromisso com o local onde a gente vive. Nosso desejo é ver, de fato, esse local com mais prosperidade, com mais justiça social e com mais felicidade para a nossa gente. Uma última informação, Mário. A Câmara entra agora de recesso. Teremos sessão extraordinária nessa quinta-feira, 9 da manhã, para discutir a questão da cessão de um terreno para um centro de cultura, que o município foi contemplado como outros municípios cearenses. Parece que esse terreno vai ser doado ali para o governo do estado, numa parte da área do Alba Maria, né? E teremos sessão dia 26, se eu não me engano, dia 26, próxima semana, e aí a gente entra de recesso parlamentar, mas não das atividades dos vereadores que permanecem à disposição da população. Muito bem, Mário. Olhando para aquela câmera ali, manda o teu abraço. Quero mandar meu abraço para você, meu irmão de Camusim, dizer o que eu digo desde o começo. Nós temos uma bandeira. A nossa bandeira é Camusim. E nós vamos continuar lutando para resgatar de cada irmão nosso o orgulho de ser camucinense. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso ideal, essa é a nossa missão. Forte abraço, Deus abençoe você. Estamos à disposição para seguir firmes na luta por esse Camusim mais próspero, mais justo e mais feliz. Forte abraço, beijo no coração. Até o nosso próximo episódio, na próxima terça-feira, último do mês. Até mais.